tarde, por favor, quando começar a gravar, registre aí a frequência no chat, tá certo? E quem chegou depois do quiz, só para reforçar mais uma vez o lembrete, não se preocupe, você perdeu esse quiz, mas eu vou dar uma segunda chance, vocês vão fazer uma segunda chamada desse quiz e de outros que vocês perderam. Vai ter uma segunda bateria de segunda chamada. Gente, antes da gente passar para o nosso assunto principal de hoje, eu gostaria de, primeiro, ver a questão do nosso objetivo de aprendizagem, inclusive rever, né? Ou melhor, ver, né? Que infelizmente eu não apresentei para vocês quais são os objetivos de aprendizagem da nossa parte, da nossa unidade de conhecimento sobre lógica modal. Então, eu gostaria de apresentar para vocês, apesar da gente já ter passado por esse conteúdo, né, conteúdo de lógica modal, ok? Mas não custa nada a gente comentar. Então, nos nossos 2 últimos encontros, síncronos, que foi sobre lógica modal, quais eram os objetivos que eu almejava que vocês alcançassem? Primeiro, conceituar a lógica modal alética. Eu acredito que boa parte de vocês compreendeu bem, né, o que é a lógica modal alética e como conceituá-la, certo? Diferenciar necessidade e possibilidade, esse é um objetivo fundamental. Então, se você conseguiu compreender que, à luz da lógica modal alética, necessidade e possibilidade são 2 conceitos bastante diferentes, beleza, você já atingiu esse objetivo. Compreender a ideia de mundos possíveis e acessibilidade, esse já era um objetivo mais audacioso, né? A ideia de mundos possíveis é uma ideia bastante abstrata e que, às vezes, causa uma certa confusão no nosso entendimento, né? Exige um pouco mais de estudo, né? Apenas com uma aula ou vendo apenas uma vez os vídeos, né, de pré-aula não é o suficiente. É importante que se tenha alguma leitura a respeito, para você entender bem a ideia de mundos possíveis, ou melhor, a semântica dos mundos possíveis. A gente viu que a semântica da lógica proposicional ou a lógica de predicados, ela não é suficiente para nós trabalharmos com a semântica da necessidade da possibilidade. Então, surge, então, a semântica dos mundos possíveis, e é ela que nos possibilita trabalhar com essa lógica modal. Ser capaz de construir demonstrações utilizando árvores, regras de decomposição e validade de argumentos dialéticos. Esse foi um assunto que foi abordado no vídeo de pré-aula, no segundo vídeo, né? E na gravação da aula do semestre passado, né? Eu não abordei nesse semestre, porque já estava lá gravado, preferi dedicar o tempo a outros conceitos, né? A reforçar outros conceitos do próprio assunto de lógica modal. Então, esses eram os nossos objetivos com relação à lógica modal, e agora a gente vai para os nossos objetivos dessa unidade de conhecimento, que é a unidade de conhecimento que encerra a nossa disciplina. Então, primeira coisa, conceituar a álgebra booleana. Com o vídeo de pré-aula e com essa nossa aula de hoje, perfeitamente vocês conseguem conceituar a álgebra booleana tranquilamente, certo? Definir operadores binários também não é algo muito esotérico, é fácil você compreender essa ideia dos operadores binários. Compreender as propriedades das operações na álgebra booleana. Aí já exige um pouco mais de esforço, certo? Essas propriedades, elas não são novidades para vocês. Vocês vão ver, ou vocês já devem ter visto no vídeo de pré-aula, que comutatividade, associatividade, já são conhecidos de vocês. Inclusive, a gente trabalha isso, nessas propriedades, apesar de que a gente utiliza outro nome lá na lógica proposicional. A gente chama de regras de equivalência, né? A equivalência da comutatividade, a equivalência da distributividade, certo? Beleza? Mas acaba sendo, no frigir dos ovos, a mesma estrutura, certo? Entender o funcionamento de sistemas algébricos, conhecer os axiomas da álgebra booleana e construir demonstrações usando os teoremas da álgebra booleana. Esses 3 últimos pontos serão abordados no nosso próximo encontro síncrono, que encerra a nossa disciplina, beleza? Bom, dito isso, né, eu quero encerrar aqui esse compartilhamento e agora a gente vai passar para a nossa lousinha digital, onde a gente vai tratar dos nossos assuntos de hoje, beleza? Bom, gente,
Como eu havia falado para vocês, esse conteúdo, né, álgebra booleana, é um assunto que serve de base para a disciplina de circuitos digitais, certo? Então, o que é que nós vamos trabalhar aqui hoje? Vamos começar com vou pegar aqui um pequeno texto, que é como se fosse uma espécie de, digamos assim, situação-problema da vida real, que você pode resolver utilizando a álgebra booleana, né? Então, esse pequeno texto ele vai servir como uma espécie de motivação. Você ter uma ideia de onde é que você vai poder aplicar a álgebra booleana, as ideias da álgebra booleana. Beleza? Então, deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Cadê, meu Deus? Aqui. Pronto. Bom, então a gente começa vendo aí esse textinho, né? Nesse pequeno texto, o que é que a gente tem? Deixa eu só ajeitar aqui pronto, minha canetinha. Gente, o que é que nós temos? Você foi contratado por uma empresa, né? Essa empresa aqui tem um nome até engraçado, Ratos Somos Nós. Você vai construir circuitos para controle de controle para uma fábrica de produção de um novo composto químico anticancerígeno, que está sendo testado em ratos. O circuito de controle tem que gerenciar a abertura e o fechamento de duas válvulas A e B. Então, vejam bem. Circuito, né, a ideia de circuito já foi bem abordada no vídeo de pré-aula, então você já começa a ter uma ideia, né, de visualizando aí como é que poderia ser a representação desse circuito. Então, esse circuito, ele funciona da seguinte maneira, certo? Após a saída do tonel de mistura, a válvula A, ela é aberta sempre que a pressão do tonel excede 3,5 atmosferas e a salinidade da mistura excede 45 gramas por litro. Então, vejam que aí são as condições para que a válvula A seja aberta, certo? Entendido? Essas condições, a questão da pressão e da salinidade, né, você pode enxergá-las como sendo proposições que serão verdadeiras ou falsas. Então, você tem aqui, ó, pressão exceder 3,5 atmosferas, se ela excede, sim, é verdadeiro. Se a salinidade está acima de 45 gramas por litro, também é verdadeiro. Então, o que é que nós observamos aqui? Esse I, que já dá a ideia de uma conjunção, certo? Então, você já tem uma ideia aí de como é que você vai modelar essa parte do circuito. A válvula B, ela é aberta sempre, né? Então, observem o uso da expressão sempre, tanto na válvula A quanto na válvula B. O que é que isso quer dizer? Que a condição, se aquelas condições forem satisfeitas, então a válvula A é aberta. Da mesma forma, a válvula B, se determinadas condições forem satisfeitas, ou seja, forem verdadeiras, a válvula B será aberta. Caso contrário, as válvulas estarão fechadas, correto? Então, o grande barato desse exemplo é você estar diante de uma situação em que, tranquilamente, você modela com zeros e uns, com verdadeiro e falso. Então, válvula aberta seria o verdadeiro, válvula fechada, falso, ou 0 ou 1, certo? Bom, vamos ver quais são as condições para a válvula B. Então, a válvula B, ela é aberta sempre que a válvula A está fechada. Então, se a válvula tá aberta, a válvula B vai abrir também? Não. E veja que uma das condições para ela abrir é essa daqui. Então, sempre que a válvula A está fechada, a temperatura excede 53 graus Celsius e a acidez está abaixo do pH 7. Entendi? Então, essas são as três condições para que a válvula B seja aberta. Então, diante disso, é perfeitamente possível você construir uma fórmula da lógica proposicional, né? Então, cada uma dessas condições pode ser vista, pode ser encarada como uma proposição. Você já tem aí o I, né? No caso da válvula A, que já dá a ideia de uma conjunção. Na válvula B também nós temos três condições aí, então elas têm que ser as três satisfeitas simultaneamente. Mais uma vez a ideia de conjunção. E se você for modelar como circuito, né, lembre-se que um circuito em série, né, ele está associado a conjunções. O circuito em paralelo está associado a
disjunções como vocês viram lá no vídeo de pré-aula, beleza? Então fica esse probleminha para vocês terem uma ideia, né, do que é que você poderia aplicar no mundo real esse conhecimento que você adquire numa disciplina como essa. É uma disciplina de cunho essencialmente teórico, mas que apresenta para vocês um conjunto de informações, de conhecimentos que podem tranquilamente serem aplicados em diversas situações, certo? Bom, beleza? Gente, então, dito isso, apresentado esse textinho de motivação, fica aí a tarefinha como exercício, né, para vocês. Bom, então, vamos aqui começar com um pouco de história. A álgebra booleana, ela foi desenvolvida por um cidadão chamado George Boole. Tem no YouTube, eu encontrei um dia desse, um documentário muito interessante sobre a vida do George Boole. Inclusive, eu coloquei lá eu salvei esse documentário lá na minha lista de playlists, né? Acho que está em vídeos interessantes de lógica matemática. Vocês depois procuram lá no canal e vocês vão encontrar. Sugiro vocês assistirem para conhecer a vida dessa pessoa. É muito interessante a gente ter algum conhecimento, isso enriquece a nossa bagagem cultural matemática, saber como é que esses caras viveram, né, e o tamanho da importância deles para o nosso mundo atual. Então, George Boole queria fazer o quê? Ele queria construir um sistema de regras algébricas para o raciocínio lógico, certo? E você vai pensar assim, mas professor, peraí, a álgebra, a lógica proposicional, a lógica de predicados, esses sistemas lógicos não já seriam regras para o raciocínio lógico? Sim, são regras para o raciocínio lógico. A questão é que George Boole queria regras algébricas, ele queria construir uma álgebra. E aí vocês sabem que quando a gente fala de álgebras, né, a gente está falando já, né, dentro do campo de operações, de cálculos, né? Então, é a partir da visão de George Boole que os lógicos e os matemáticos começam a se entrelaçar mais ainda. Esses dois campos começam a se entrelaçar mais ainda. Por quê? Porque a matematização da lógica se torna mais evidente, né? Então, aí tem figuras como George Boole, tem Gottlob Frege, né? Entre outros luminares que contribuíram muito para essa matematização da lógica. É importante que vocês não esqueçam jamais que durante quase 2000 anos a lógica pertencia somente ao campo da filosofia. Ela passou a pertencer à matemática também a coisa de 200 anos atrás. Certo? Então é recente, né? Recente dentro dessa perspectiva histórica, né? Beleza? Bom, então, a álgebra de Boole, ela pode ser encarada como um modelo matemático, certo? E aí eu queria chamar a atenção de vocês para essa expressão modelo matemático, que a gente vai abordar em mais profundidade daqui a pouco. Então, ela seria um modelo matemático tanto para a lógica proposicional, como também para a teoria de conjuntos, certo? Então, o que é que a gente pode dizer a respeito disso? Que a lógica proposicional e a teoria de conjuntos, esses dois campos da matemática possuem, né, algumas propriedades que são semelhantes, certo? Então, a gente pode, de repente, identificar, né, essas propriedades semelhantes e criar e ter uma estrutura, uma álgebra que, digamos assim, vai unificar esses dois campos, vamos dizer assim, certo? Bom, uma álgebra de Boole, né, a estrutura de uma álgebra de Boole, ela é bastante simples, certo? Então, a gente pode ver o seguinte, que numa álgebra de Boole, uma proposição lá da lógica proposicional, ela vai ser encarada como sendo uma função, certo? Então, você tinha aqui, vamos supor, você tinha uma fórmula φ disjunção não psi, certo? Sabendo que φ e psi vão assumir valores v, né, e f, ok? A gente sabe que esse conectivo principal aqui, ele vai gerar um valor, né? Então, nesse caso aqui seria V, aqui seria V também, né? Aqui seria F, e aqui seria V também, né? Se não me engano, deixa eu ver aqui.
É isso mesmo, pronto, aqui seria isso. Então, isso daqui, né, seria o resultado dessa função. Então, a gente pode olhar para uma determinada, para qualquer fórmula da lógica proposicional, como sendo uma função f, né, que tem como domínio, né, o conjunto de fórmulas da lógica proposicional. A gente sabe que essas fórmulas elas vão assumir valores verdadeiro ou falso, né? No caso aqui, essa fórmula tem dois símbolos proposicionais. Então, teria um produto cartesiano, que seria os pares VV, VF, VF, FV e FF. Então, isso daqui seria o meu domínio, certo? O meu domínio, ok? Estou empregando aqui uma linguagem da teoria de funções, né? Então, aqui, aliás, de conjuntos, certo? Também. Então, aqui seria o meu domínio. A gente sabe que uma função, ela associa cada valor desse daqui a um único valor do contradomínio, certo? No caso aqui, o contradomínio seria apenas os valores V e F, e aí você pode observar, ó, que nesse caso aqui, esse par está associado a esse V, esse outro par está associado a esse outro V aqui também, certo? Esse par está associado ao F e esse par está associado ao V, certo? Ou seja, como é uma função, nenhum desses elementos do meu domínio está associado a mais de um elemento do contradomínio. O contradomínio é só V e F, como vocês podem observar, né? V e F, V e F. Então, eu não tenho uma situação do tipo esse par, né, associado a um V e a um F simultaneamente. Não tenho. Eu tenho somente a um V. Isso caracteriza a função. Então, essa foi uma das percepções que George Boole fez. Então, o George Boole pensou assim, ora, qualquer fórmula da lógica proposicional pode ser encarada como uma função, certo? E aí você passa um valor para essa função vai retornar um determinado resultado. E aí, se você voltar lá para aquele nosso problema introdutório, aquele probleminha motivacional, você vai ver que as situações em que uma válvula A e a válvula B são abertas, né? Uma válvula A aberta é o resultado de uma fórmula proposicional, ou seja, é como se fosse uma função, beleza? E aí vem um outro ponto interessante. A gente pode perceber, né, recordando um pouquinho a ideia de tautologia e de contradição, né, ou de fórmula insatisfazível, certo? Ou fórmula válida, no caso, para a tautologia, que uma tautologia, o domínio da minha fórmula, ela vai estar associado apenas ao valor V. No caso da contradição, o nosso domínio estará associado ao valor F, ok? Então, vocês haverão de concordar comigo que, dito isso, é perfeitamente aceitável que qualquer fórmula da lógica proposicional pode ser encarada como uma função, né? Uma função, no caso, uma função proposicional, beleza? É tanto que foi dito para vocês que os conectivos da linguagem da lógica proposicional são conectivos verofuncionais. Aqui eu estou só reforçando a ideia para vocês, beleza? Então, fechando, uma proposição φ, ela vai denotar uma função, tá certo? Então, meus amigos, só que aí é preciso a gente lembrar o seguinte, que eu comentei anteriormente que a álgebra booleana, ela é um modelo matemático que tanto vai tratar da lógica proposicional como da teoria de conjuntos, beleza? Agora a gente vai começar a unificar esses dois campos. Vamos lá. Vamos observar aqui, com bastante atenção, esses dois quadros que eu peguei do livro-texto que eu utilizei para montar essa aula. É um livro-texto de matemática discreta, certo? Mas, como eu falei para vocês, álgebra booleana é um assunto que aparece em praticamente todo o livro-texto de matemática discreta, mas nada impede da gente trazer esse assunto também para um curso de lógica matemática. Então, vejam bem, vamos aqui voltar para o nosso
nossa lousa. Nesse primeiro quadro, nós temos várias propriedades, nós temos fórmulas da lógica proposicional e as regras de substituição, né, ou regras de equivalência lógica. Temos aqui igualdades, né? Então, aqui a comutatividade, a associatividade. E observe que logo abaixo nós temos nesse outro quadro operações conjuntistas. Que operações são essas? A operação de união, a operação de interseção, o conjunto vazio, o complemento de um conjunto, né? Então, você observa que, a partir desses dois quadros, eu posso perceber que a comutatividade na lógica proposicional, ela equivale à comutatividade na teoria de conjuntos. Ou seja, que a disjunção, né, a ideia de disjunção na lógica proposicional equivale à ideia de união na teoria de conjuntos, que a ideia de conjunção na lógica proposicional equivale à ideia de interseção na teoria de conjuntos. E assim, essas propriedades, comutatividade, associatividade, existência de elementos neutros e as propriedades dos complementares, elas são equivalentes entre os dois campos, entre a teoria de conjuntos e a lógica proposicional. Ora, quando o Boole percebeu isso, aí ele teve a grande sacada. Então, é possível a gente desenvolver um modelo que, através dele, eu posso representar tanto ideias da lógica proposicional quanto da álgebra da teoria de conjuntos, correto? Entendido? Então, essa foi a grande sacada do Boole. A princípio, essa foi a grande sacada dele, correto? Bom, dito isso, a gente vai agora para outro conceito que é extremamente importante vocês compreenderem. Esse nosso encontro de hoje, essa nossa aula de hoje, eu quero mais abordar alguns conceitos que não foram abordados no vídeo de pré-aula e nem na aula do semestre passado, certo? Primeiro, o conceito de estrutura matemática, certo? Então, uma estrutura matemática, ela vem a ser o quê? Ela vem a ser um modelo formal que serve para incorporar ou explicar essas propriedades comuns. Então, o que é que a gente acabou de ver? Que as propriedades da comutatividade, da associatividade, da existência de elementos neutros, elas são comuns à teoria de conjuntos e à lógica proposicional. Então, nesse caso, o que é que Boole propõe? Ele propõe a criação de uma estrutura matemática, que são as álgebras booleanas, e essas estruturas servirão como modelos formais. Quando a gente fala de modelo formal, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que esse modelo é uma espécie de forma, vamos dizer assim. O próprio nome formal vem da ideia de forma. Então, aquela forma, ela é comum, né? Então, como ele diz aqui, propriedades comuns. Então, essa estrutura matemática, ela vai servir para, inclusive, explicar essas propriedades comuns, que é justamente o que está sendo colocado aqui, né, na definição de uma estrutura matemática, certo? E aí, o que é que acontece? Você vai, ao longo, né, do seu estudo, inclusive na matemática discreta, trabalhar com algumas estruturas matemáticas. E aí, uma vez que você sabe o conceito de estrutura matemática, que é nada mais, nada menos do que um modelo formal que serve para incorporar ou explicar propriedades comuns, né, você vai ter menos dificuldade de compreender o que são essas estruturas matemáticas. Ou seja, você deverá procurar quais são essas propriedades comuns, certo? Então, muitas vezes, no nosso estudo da matemática, ele basicamente pode se resumir, né, a identificação dessas propriedades e como é que a gente trabalha com essas propriedades, beleza? Bom, aí vem um outro conceito importantíssimo, que é o conceito de princípios matemáticos. Essa ideia de princípios também já é bastante conhecida de vocês. Por quê? Porque lá no início, nós vimos alguns princípios da lógica proposicional, que foi o princípio da identidade, o princípio do terceiro excluído,
né? Excluído. O princípio da não contradição. Enfim, quando a gente fala de princípio, imediatamente nós precisamos lembrar de quê? Que qualquer princípio é uma ideia basilar. É que a partir daquela ideia eu vou construir o meu edifício de ideias mais sofisticadas, beleza? Então, como ele diz aqui, são modelos ou generalizações, né, que têm como objetivo capturar propriedades que podem ser comuns a exemplos ou manifestações diferentes. Então, vejam que a ideia de princípios matemáticos e de estrutura matemática, elas começam, esses dois conceitos, começam a conversar entre si, certo? Então, a identificação desses princípios, né, vai nos levar a quê? Nos levar a compreender melhor as propriedades que podem, né, como ele coloca aqui, ó, podem ser comuns a exemplos de manifestações diferentes, certo? Então, o princípio as propriedades que a gente viu, de associatividade, comutatividade, são comuns tanto à lógica proposicional como à teoria de conjuntos. Então, essas são essas manifestações que ele cita aqui na definição do que são princípios matemáticos. Beleza? Bom, uma outra maneira da gente enxergar o que são as estruturas matemáticas, né? Aqui eu já diria que é uma definição um pouco mais rica do que a primeira definição, é que as estruturas matemáticas, elas são conjuntos abstratos de objetos, certo? Junto com operações sobre esses objetos ou relações entre eles, que obedecem a certas regras. Pronto, então aí você já tem uma ideia de que quando a gente fala de álgebras booleanas, né, e aí eu estou reforçando a ideia do plural de álgebras, porque, na verdade, quando a gente começa a estudar álgebra booleana, a gente vai ver que eu posso ter várias álgebras booleanas, desde que essas álgebras booleanas respeitem uma estrutura mínima, certo? Entendido? Bom, então aqui a gente vê, ó, conjuntos abstratos de objetos. Então eu posso ter, né, ali determinados objetos, né, que são abstrações, que são idealizações, que esses objetos, eles têm algumas operações, né, há também relações entre eles que obedecem certas regras. Pronto, isso daí constitui uma estrutura, certo? Bom, a linguagem da lógica proposicional, né, o que a gente aprendeu na lógica proposicional, poderia ser encarado como uma estrutura matemática? Tranquilamente, porque você vê que nós temos um conjunto de objetos abstratos, que no caso são as fórmulas da lógica proposicional, certo? Existem operações sobre esses objetos, né? Vocês podem ver aí que nós tínhamos a conjunção, a disjunção, a condicional, a bicondicional, a negação, né? São operações sobre esses objetos, que no caso são as fórmulas da lógica proposicional, e que eles obedecem regras. A gente aprendeu uma gramática da linguagem da lógica proposicional. E o que é que vem a ser essa gramática, se não um conjunto de regras, né? A própria ideia de gramática nos remete a essa concepção de regras, correto? Bom, aí, turma, é interessante que depois da gente ser apresentado a esses conceitos, a gente fazer uma analogia com o esqueleto humano, né? Então, essa analogia eu também peguei desse livro-texto, depois eu até vou colocar aqui a capa dele para vocês conhecerem ele. Então, vejam bem, a ideia de estrutura matemática, ela reforça o conceito, né, a ideia de propriedades comuns, né? E o que é que tem a ver o esqueleto humano com isso? Vejam bem, se você pegar um ser humano, né, um esqueleto humano, você não consegue identificar se aquele no primeiro momento, né? Lógico que com um exame mais detalhado, utilizando determinados recursos, você vai identificar se aquele esqueleto pertencia a uma pessoa do sexo masculino ou não, se aquele esqueleto pertencia a uma pessoa branca, preta ou amarela, né, ou indígena, certo? Mas olhando para o esqueleto, você não tem condições. Mas o que é que você percebe? Que todo mundo tem um esqueleto semelhante. Não importa se você é gordo ou magro, né? Se você é preto ou não,
o seu esqueleto vai ser idêntico ao esqueleto de todo mundo, certo? Ou seja, onde está o fêmur, né, no seu esqueleto, é onde está o fêmur no esqueleto de todo mundo, certo? É impossível você imaginar uma pessoa com um fêmur no lugar do antebraço. E aí você percebe que a ideia de estrutura, né, casa muito bem com a ideia do esqueleto humano. Ou seja, o nosso esqueleto humano, ele é uma estrutura básica. Então, a partir dele, né, outros humanos, né, são constituídos. Beleza? Entendido? Acredito que deu para vocês entenderem bem essa analogia, certo? Então, as estruturas matemáticas, elas têm esse mesmo papel de serem os esqueletos de objetos mais complexos, correto? Então, uma vez compreendido esses esqueletos, né, fica também mais fácil você partir para estruturas mais complexas, tá certo? Entendido? Bom, e aí, vamos aqui para umas definiçõezinhas também bem interessantes. Ó, com relação à teoria de conjuntos e à lógica proposicional, nós temos elementos de conjuntos, tanto na teoria de conjuntos, o próprio nome já diz, como na lógica proposicional. Então, na lógica proposicional, eu tenho um conjunto de fórmulas bem formadas. Na teoria de conjuntos, eu tenho um conjunto de subconjuntos, né? Então, todos os subconjuntos, certo? Fazem parte da nossa teoria. Nós temos também duas operações binárias e uma unária, né? Ora, como assim, professor? Tanto na teoria de conjuntos como na lógica proposicional, nós temos duas operações binárias, né, basicamente. Lembre-se da ideia de conjunto de conectivos completo, ou seja, eu posso ter somente a operação o conectivo da conjunção e o conectivo da disjunção, e uma operação binária, no caso, a negação. E na teoria de conjuntos? Na teoria de conjuntos, eu tenho a operação de união e de junção, e também a operação de complemento. Então, aqui eu tenho um conjunto A, o complemento de A, eu simbolizo dessa maneira aqui. Ou também, em alguns livros, com esse apóstolozinho. Aqui é o complemento do conjunto A, certo? Lembrando que o complemento de um conjunto como é que é composto? São aqueles elementos que não pertencem ao conjunto A, né? Pertencem ao conjunto universo, mas não pertencem ao conjunto A. Esses constituem o complemento do conjunto A, beleza? Lembre-se que eu estou fazendo uma generalização quando eu uso a expressão conjunto A. Bom, temos também dois elementos diferenciados. Que elementos diferenciados são esses? No caso aqui da teoria de conjuntos, né, nós temos o conjunto vazio, né? Então, o conjunto vazio, a gente poderia traçar um paralelo com a ideia de contradição, né? Então, uma contradição seria justamente um equivalente ao conjunto vazio, se a gente fosse traçar um paralelo entre teoria de conjuntos e lógica proposicional. E temos também o próprio conjunto universo, que seria uma tautologia, certo? Então, são dois elementos diferenciados. A gente viu, né, que a tautologia e a contradição são dois opostos, certo? Então, o que é uma tautologia, se não a negação de uma contradição? O que é uma contradição, se não a negação de uma tautologia? Então, são dois elementos opostos. E para essas duas, tanto para a teoria de conjuntos quanto para a álgebra, aliás, para a lógica proposicional, existem 10 propriedades que são válidas, certo? E aí eu vou já chegar nessas propriedades agora. Bom, dito isso, nós já estamos chegando ao ponto em que nós podemos apresentar uma definição formal do que vem a ser uma álgebra de Boole, certo? Então, mais uma vez, é importante vocês sempre lembrarem, a gente não está falando da álgebra de Boole, a gente está falando das álgebras de Boole. A gente pode ter várias álgebras de Boole, beleza? Então, como é que a gente define uma álgebra de Boole? Ela é definida da seguinte maneira, né? Olha como é bacana isso aqui. Então, uma álgebra de Boole, ela é um conjunto B, no qual estão definidas duas operações binárias, que são a operação de soma e de produto, soma booleana e produto booleano, para não confundir com a
as operações aritméticas, por gentileza, certo? Esse é um ponto que costuma provocar confusão na cabeça de muitos estudantes. Confundir a soma aritmética, ou produto aritmético, com a soma booleana e o produto booleano, certo? E uma operação unária, no caso, essa operação que eu vou chamar de complemento, certo? E que contém dois elementos distintos, no caso 0 e 1, certo? Isso daqui, turma, é a estrutura básica de uma álgebra booleana. Eu estou chamando isso de estrutura básica e chamando a atenção de vocês para o seguinte fato, que nós podemos definir álgebras booleanas com mais de dois elementos, né, distintos, mais do que o 0 e 1, mas precisa ter pelo menos esses dois elementos, certo? Tais que as seguintes propriedades são válidas. Então, as seguintes propriedades são justamente aquelas 10 propriedades que foi mencionado ainda há pouco, né? Anteriormente, eu falei de 10 propriedades, são justamente essas daqui. Ah, professor, aqui vai de 1 a 5, mas, meu querido, ó, tem duas colunas aqui. Então, são essas 10 propriedades. Então, que propriedades são essas? Propriedade da comutatividade, da associatividade, da distributividade, a existência de elementos neutros e as propriedades dos complementares. Correto? Então, você vê que eu tenho a comutatividade para a soma booleana e a comutatividade para o produto booleano. Então por isso que são 10 propriedades, certo? Então, aqui eu tenho um A, um B, 2A, 2B e por aí vai. Prestem atenção nessas 10 propriedades. Nós vamos utilizar essas 10 propriedades daqui a pouco para provar determinadas proposições, correto? Então, essas propriedades aqui são as mesmas propriedades que a gente acabou de ver que são válidas tanto para a teoria de conjuntos como também para a lógica proposicional, certo? Naquele nosso preâmbulo eu estava tentando mostrar isso para vocês. Beleza, então, uma vez que eu tenho um determinado conjunto, né, que eu tenho duas operações binárias e uma operação unária, dois elementos distintos e essas propriedades que eu acabei de apresentar aí, elas são válidas, né? Todas elas são válidas, eu tenho uma álgebra booleana, ok? E aí a gente começa a criar nossas próprias álgebras booleanas, beleza? Vamos aqui avançar um pouquinho. Bom, aí vem a pergunta, né? Então, o que é a estrutura de álgebra de Boole, né? A gente acabou de falar sobre o conceito de estrutura matemática, não foi? Vamos só voltar lá para vocês recordarem. Vamos aqui. Então, uma estrutura matemática é um conjunto conjuntos abstratos de objetos com operações sobre esses objetos ou relações entre eles que obedecem a certas regras. Ok? Então, se isso daqui define uma estrutura matemática, então, uma álgebra de Boole, ela é um conjunto de objetos abstratos, ela tem operações sobre esses objetos, certo? E ela tem regras, né? Essas operações, elas seguem essas regras. Então, por isso que uma álgebra de Boole é uma estrutura. Vamos voltar para lá. Bom, a resposta mais completa para essa questão diz o seguinte, que a álgebra de Boole é uma formalização que generaliza ou modela os dois casos que consideramos, ou talvez outros casos. Então, quais são esses dois casos que a gente considerou? A gente considerou a teoria de conjuntos e a lógica proposicional, correto? Mas como está colocado aqui para vocês, outros casos a gente pode também considerar. Por quê? Desde que nós tenhamos um conjunto, né, duas operações binárias e uma operação unária, dois elementos opostos, no caso 0 e 1, mas poderiam ser mais, mas eles têm que ser opostos, e obedecer aquelas 10 regras. Comutatividade, associatividade, distributividade, elemento neutro, né, e a propriedades complementares. Deixa eu só abrir aqui essa porta. Beleza? Então, gente, dito isso, nós vamos começar já
a colocar a mão na massa, né? Bom, essa formalização que a gente apresentou, essas ideias que foram apresentadas aqui, ela nos ajuda a formalizar, né, as características que nós utilizaremos para provar, né, outros fatos sobre a álgebra de Boolean. Que outros fatos são esses? Teoremas, correto? Entendido? Então, a gente vai utilizar isso daí para provar esses fatos, ok? Então, uma álgebra de Boolean bem básica, né, deixa eu só tirar aqui essa... Tem aqui um elemento participando aqui da aula, certo? Bom, uma álgebra de Boolean, ela pode ser representada, uma álgebra bem simples, né? Vamos exagerar aqui um pouquinho, assim, a mais simples álgebra de Boolean que a gente pode formalizar seria basicamente isso aqui, certo? Aqui é uma estrutura primordial, vamos dizer assim. Então, aqui eu tenho o meu conjunto B. Esse conjunto B seria o conjunto das fórmulas que eu posso construir, né? A soma e o produto são as minhas duas operações binárias, né? As operações binárias. Eu só vou ter soma e produto? Não, eu posso ter outras operações, mas elas serão fundamentadas nessas duas operações binárias. Vocês vão já entender. Temos aqui o meu complemento e tem meus dois elementos distintos, o 0 e 1. Então, isso daqui é como a gente denota, né, uma álgebra de Boolean, ok? Errado aqui a palavra. Só reescrever aqui. Como denotamos uma álgebra de Boolean. Essa é digamos assim, a mais básica estrutura para denotar uma álgebra de Boolean seria essa... deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, essa 6 upla, ou seja, uma upla, esse conjunto aqui, com esses elementos, e cada um desses elementos tem um papel bem distinto, certo? Bom, vamos aqui ao nosso exemplo, né? Imagine que eu tenho aqui um conjunto B, que é formado pelos elementos 0 e 1, certo? Que são justamente esses nossos dois elementos, e eu tenho duas operações, a operação max e a operação min, certo? A operação max, ela está representada pela soma booleana, a operação min pelo produto booleano, ok? Eu construo aqui essas tabelas, e essas tabelas verdade aqui, elas são bastante semelhantes à tabela verdades que vocês já viram, né? Então, vejam bem, essa tabela da soma booleana lembra muito o quê? A tabela verdade da disjunção, certo? E também, se eu fosse fazer uma operação conjuntista de união de conjuntos, eu poderia utilizar uma representação semelhante. Da mesma forma que o produto booleano, essa tabela lembra muito a tabela da conjunção, da lógica proposicional, e se eu fosse fazer uma tabela para representar a operação de interseção de conjuntos, a gente teria algo semelhante aqui. Assim como o complemento, né, lembra o quê? O conectivo da negação. Isso daqui já não é mais mistério algum para vocês. Então, dito isso, turma, né, nós poderíamos provar que essa álgebra de Boolean aqui, que essa álgebra, né, eu já estou adiantando um pouquinho a história, é uma álgebra de Boolean. Mas como é que eu vou provar isso? Eu teria que verificar cada uma daquelas propriedades que nós acabamos de ver. Que propriedades são essas? Deixa eu voltar lá. Então, eu preciso mostrar que a comutatividade, a associatividade, a distributividade, a existência de elementos neutros e as propriedades dos complementares são válidas para essa estrutura aqui, certo? Essa estruturazinha em que max e min são iguais à soma e ao produto booleano. Se eu provar cada uma daquelas propriedades, então eu posso dizer que essa minha álgebra aqui constitui uma álgebra booleana, correto? Então, por definição, toda álgebra de Boolean tem que ter pelo menos os dois elementos 0 e 1. Mas não necessariamente ela só vai ter esses dois elementos. É onde eu estou querendo chegar, certo? Então, vejam bem,
Dito isso, eu posso, de repente, construir outras álgebras utilizando mais elementos, né? O importante é que eu tenha o conjunto, né, o conjunto B, as duas operações binárias, uma operação unária e os dois elementos opostos, né, no caso 0 e 1, ok? Mas eu posso ter mais, certo? Então, diante disso, o que é que nós vamos apresentar aqui como exemplo? E esse exemplo ele é bastante interessante. Ora, nós temos aqui um conjunto S, é formado por 3 elementos, A, B e C, e aí eu vou construir o conjunto das partes de S. O conjunto das partes é o quê? É um conjunto formado por todos os subconjuntos que, se eu fizer a união de todos esses subconjuntos, eu vou obter o conjunto S propriamente dito, certo? Então, por isso o nome conjunto das partes. Bom, recordando um pouquinho a teoria de conjuntos do ensino médio. Todo mundo aqui sabe que todo conjunto tem o conjunto vazio como subconjunto. Portanto, ele deve figurar aqui. Cada elemento do meu conjunto, ABC, constitui um subconjunto unitário e faz parte do conjunto das partes de S. E aí eu tenho os pares AB, AC e BC, que também constituem subconjuntos de S. E, por fim, eu tenho o próprio conjunto S. No caso aqui, formado por A, B e C. Pronto. Então, o conjunto das partes de S, que é dado dessa maneira, ele já vai ser o meu conjunto B, correto? Bom, sejam as operações de união e de interseção e complemento. Então, quais são as minhas operações binárias? São essas duas aqui. E a minha operação unária é essa daqui. Pronto, eu já tenho conjunto B, eu já tenho as minhas operações unária e binária, né? O que é que está faltando para eu fechar essa minha álgebra de Boolean? Ora, os meus elementos opostos. No caso, eu vou dizer que o conjunto vazio é o elemento 0 e o conjunto total, no caso o conjunto S, é o meu elemento 1. Pronto. Dito isso, eu tenho agora uma álgebra de Boolean. O que é que falta para a gente dizer, será que isso realmente constitui uma álgebra de Boolean? Todos esses componentes constituem? O que é que eu preciso fazer? Verificar aquelas propriedades que eu falei para vocês anteriormente. Bom, a gente verificou aqui uma das propriedades, certo? No caso aqui, nós temos aqui uma tabela, como fosse uma tabela verdade, que você vai observar que aplicando a operação, né, de complemento, em cada um dos elementos a gente vai, né, encontrar aqui bem bonitinho. Aí, qual seria a tarefinha, digamos assim, de vocês? Seria pegar esses elementos que constituem essa álgebra, que a gente acabou de montar aqui, e verificar cada uma das propriedades, da associatividade, da comutatividade, da distributividade, do elemento neutro, né? Entendido? E outra coisa, com relação ao elemento neutro, é bom a gente lembrar que você tem um elemento neutro da soma booleana e o elemento neutro do produto booleano, certo? E esses elementos neutros são justamente os nossos elementos opostos, ok? Entendido? Bom, então, existem somente aquelas propriedades que são válidas em uma álgebra de Boolean? Essa é uma pergunta, né? Não existe somente aquelas propriedades. Só que aquelas propriedades ali, elas são fundamentais, né, para você verificar se uma determinada estrutura constitui ou não uma álgebra de Boolean, certo? Entendido? Então, lembre-se que esse conceito de estrutura ele é mais amplo, né? Então, eu posso ter aqui uma estrutura que ela corresponde a uma álgebra de Boolean, mas pode ser que uma outra estrutura não corresponda, mas ela não deixa de ser uma estrutura, correto? Bom, uma propriedade interessante é a propriedade da idempotência. A propriedade da idempotência, né, ela da soma, né, da soma booleana, diz o seguinte: se eu tiver um elemento x e somar com ele mesmo, eu vou obter o próprio x. Isso daqui te lembra o quê? Ora, se eu tenho uma fórmula φ e eu faço a disjunção de φ
de φ com φ, o que é que eu vou obter? O próprio φ. Isso aqui a gente viu lá no nosso capítulo, né, no nosso estudo da lógica proposicional. Da mesma forma, se eu tiver φ conjunção φ, isso é igual ao próprio φ, correto? Então, isso daqui nós chamamos de idempotência. Bom, mas como é que eu posso provar que a idempotência é uma propriedade válida numa álgebra booleana? Veja bem, é essa a nossa questão. Nós queremos provar que a idempotência, que é uma propriedade, né, uma propriedade da soma, ela também é uma propriedade de uma álgebra booleana, certo? Muito simples. Bom, relativamente simples, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós temos aqui o nosso ponto de partida, né? Aliás, nosso ponto de partida, na verdade, não é essa fórmula toda, desculpa. O nosso ponto de partida é esse lado aqui da igualdade, ok? E o outro lado da igualdade é a nossa chegada, ok? Aqui é o nosso destino e aqui é nosso ponto de partida. O que nós vamos fazer? Nós vamos, a partir de x mais x, utilizar várias daquelas propriedades que a gente viu anteriormente, né? E vamos chegar até esse x sozinho. Ou seja, nós nada mais, nada menos iremos construir uma demonstração muito parecida, né? Aplicando a mesma ideia de demonstração que foram vistas, né? As mesmas ideias que foram vistas nas demonstrações por dedução natural, só que aqui é a utilização daquelas 10 propriedadezinhas que a gente viu que são as propriedades que precisam ser verificadas para dizer se uma determinada propriedade é válida ou não numa álgebra de Boolean. Bom, a gente começa, né, com a propriedade 4b. A propriedade 4b, ela diz o seguinte, né, que se eu tiver um x, eu tenho essa igualdade aqui. X vezes 1, né, x, o produto de x com 1 é igual ao próprio x. Ou seja, o meu elemento 1 é o elemento neutro da operação de produto, correto? Ou seja, qualquer elemento x multiplicado por 1 vai dar o próprio x. Vejam que isso daqui é uma igualdade. E aí você vai lembrar de quê? Daquela ideia das equivalências lógicas. Vamos só recordar aqui um pouquinho. Então, vamos lembrar aqui a dupla negação. A gente viu que a dupla negação é igual ao próprio φ, né? E assim, vimos outras equivalências lógicas. Só que aqui eu estou trabalhando com igualdade. Mas eu havia dito para vocês, lá no nosso estudo da lógica proposicional, que as igualdades e as equivalências lógicas acabam sendo conceitos semelhantes, né? Então, a propriedade 4b me dá isso aqui. Então, o que vai acontecer? Eu posso tranquilamente pegar esse x mais x e multiplicar por 1. Eu não estou alterando essa igualdade. Então, vejam bem. O que eu estou fazendo aqui, do lado direito da igualdade, é operações que vão preservar o lado esquerdo. E não precisa eu continuar a colocar x mais x aqui do outro lado, porque essa sequência já dá a ideia disso. Bom, dito isso, o que é que nós temos? Eu tenho aqui, né, que eu posso multiplicar por 1 e vou preservar essa igualdade. Quando eu faço isso, certo? O que é que vai acontecer? Ora, eu sei que esse 1, né, de acordo com a propriedade 5a, ele vai ser igual a x mais o complementar de x. Então, se eu tenho um x e o complementar de x, isso daí vai dar igual a 1, correto? Então, essa é uma propriedade muito importante, que é a propriedade 5a, que vamos só recordar aqui o que ela diz. É a propriedade dos complementares, certo? Então, toda vez que a gente utilizar a propriedade 5a ou 5b, é a dos complementares. No caso, a propriedade 5b é o complementar da multiplicação, aliás, do produto booleano. Então, dito isso, né, esse 1 é substituído por x mais complementar de x, certo? Então, vejam que o que a gente fez aqui. Primeiro, a gente multiplicou por 1, preservando essa igualdade. Esse 1 vezes x mais x não vai alterar essa igualdade. Esse 1 é substituído por x mais x complementar.
fundamentado em quê? Propriedade 5A, correto? Bem, quando a gente observa essa fórmula aqui, o que é que nós podemos perceber? Ora, aqui eu tenho a distributividade, correto? Então, essa fórmula aqui é justamente esse lado da distributividade. Então, a distributividade é a propriedade 3A. Então, eu posso pegar isso daqui, colocar o x em evidência, como vocês podem observar aqui, o x, ele aparece aqui, né? Como operando dessa soma booleana. Então, coloco aqui o x em evidência e o x vezes xy, né? Aliás, x complementar, desculpa, eu coloco como aqui o meu outro operando, beleza? Então, simplesmente eu apliquei a propriedade da distributividade. Ou seja, eu desfiz a distributividade, vamos dizer assim, né? Então, a gente pode olhar aqui para a fórmula e dizer assim, bom, aqui eu distribuí o x sobre y e z, né? O produto x sobre z, e o que eu fiz nesse caso foi o inverso. Eu tinha isso e trouxe daqui de volta. São igualdades, né? Bom, x vezes x complementar também faz parte da propriedade, também pode ser tratado lá na propriedade 5b, que é a propriedade dos complementares. Então, da mesma forma que eu tenho x mais o complementar de x é igual a 1, x vezes o complementar de x vai ser igual a 0. Ou seja, eu posso substituir isso aqui por 0, né? E, tranquilo, pronto, eu apliquei a propriedade 5b. A gente sabe que x mais 0 vai ser igual ao próprio x. Pronto. Dito isso, o que é que nós podemos afirmar? Nós acabamos de provar que a propriedade da idempotência ela é válida para uma álgebra booleana, certo? Para essa álgebra booleana. Se a gente não tivesse conseguido chegar até esse x utilizando as nossas propriedades fundamentais da álgebra booleana, eu não poderia afirmar que a propriedade da idempotência é válida para uma dada álgebra booleana, correto? É basicamente isso. Então, isso daqui também serve para mostrar como é que de x mais x eu chego em x, certo? Então, esse resultado aqui, ele não é obtido por magia. Isso daqui é pura lógica aplicada, correto? Bom, dito isso, vamos aqui a um pequeno lembrete, que eu peguei lá do livro, achei muito interessante. Uma propriedade de uma álgebra de Boole só pode ser aplicada quando sua expressão for idêntica à expressão em um dos lados do sinal da igualdade na propriedade, que é justamente o que a gente está trabalhando aqui, ó. Então, eu só posso aplicar a propriedade 4b se onde eu vou aplicar, né, ela for igual a um dos lados da igualdade do lado da propriedade. Então, depois você pega aquela tabelinha onde tem as propriedades e você vai perceber que todas elas são igualdades. Então, eu só posso aplicar uma propriedade se onde eu vou aplicar a propriedade é igual a um dos lados da igualdade. Porque, vejam bem, aqui eu botei o 1, né, certo? Que, nesse caso aqui, ó, esse x mais x vezes 1 seria equivalente a isso aqui, ó. Ok? Então, aqui eu estou só mesmo mostrando para você que multiplicar x mais x vai dar o próprio x. Você vai multiplicar por 1, correto? E aí estou aplicando a propriedade 4b. Esse x mais x complementar é um dos lados da igualdade em que o outro lado é o 1. Então, por isso que eu pude aplicar a propriedade 5a nesse 1, porque esse 1 é um dos lados dessa igualdade. E qual é o outro lado? X mais complementar de x. Ou seja, esse 1 virou, entre aspas, né, x mais x complementar. Mas, ó, por favor, não usem essa expressão virou. Eu botei aspas justamente só como figura de linguagem. Não utilize essa expressão, ele virou. Não, não é isso. É que é uma igualdade. A gente aplicou a propriedade. Esse é o correto, né, no linguajar matemático. Beleza? E assim sucessivamente, até nós chegarmos ao nosso destino, que eu havia comentado com vocês no início da prova, né, que era justamente obter esse resultado.
Esse resultado que a gente obtém aqui é como se fosse a conclusão de um argumento que, lá na lógica proposicional, nós utilizamos a dedução natural para chegar até ele, certo? Só que aqui a gente não usa regras da dedução natural, a gente está usando as regras da álgebra booleana, correto? Bom, vamos avançar aqui um pouquinho. É dito aqui para a gente que essas propriedades também são conhecidas como regras da álgebra de Boole, elas são como regras de equivalência lógica. Eu já tinha comentado isso com vocês, não é nem nenhum mistério. Se essas propriedades são como regras, são como as regras de equivalência da lógica proposicional, o que é que isso nos remete? Que outras propriedades, outras regras de equivalência, desculpa, da lógica proposicional, também podem ser aplicadas aqui na álgebra booleana. Como, por exemplo, a dupla negação, né? No caso aqui, o complementar do complementar é o próprio x. Então, vocês veem que isso daqui é semelhante a não φ igual ao próprio φ, né? Ou seja, a dupla negação, ok? E temos duas regras que já são velhas conhecidas de todo mundo aqui, que são as leis de De Morgan. Então, as leis de De Morgan que a gente utilizava lá na lógica proposicional, que eu tinha aqui, por exemplo, essa, né? Isso daqui equivale a não φ de junção não psi, certo? Então, eu posso tranquilamente aplicar essas leis de De Morgan aqui também na álgebra booleana. E utilizar isso aqui em procedimentos de provas. Bom, gente, já nos aproximando aqui dos finalmente da nossa aula de hoje, eu vou colocar aqui para vocês algumas sugestões para demonstrações de identidades na álgebra de Boole. Bom, a última lista, que vai ser disponibilizada hoje à tarde, ela tem algumas questões que envolvem demonstrações na álgebra de Boole. Por isso que é importante vocês compreenderem bem essa tabelinha aqui. Então, quando você vai demonstrar uma identidade na álgebra de Boole, né, que foi o que a gente acabou de fazer, o nosso autor, ele dá algumas sugestões aqui. Primeiro, em geral, a melhor abordagem é começar com a expressão mais complicada e tentar mostrar que ela se reduz a uma expressão mais simples. Vamos voltar aqui para o nosso exemplo. No nosso exemplo, que era esse daqui, ó, quem era a nossa expressão mais complicada? Era a da esquerda. E qual era a nossa expressão mais simples? A da direita. Logo, nós começamos com ela e fomos em direção da mais simples, certo? A mais simples sempre vai estar à direita da igualdade? Não existe isso não. Pode ser que ela esteja à esquerda e a mais complicada esteja à direita. E aí, a sugestão que o nosso autor, na verdade, é uma autora, né, desse livro, certo? Que a sugestão que ela dá é que você comece pela expressão mais complicada. Considerar somar zero em alguma forma como x vezes complementar de x, ou multiplicar por 1 em alguma forma como x mais o complementar de x. Que foi o que a gente fez aqui, ó. A gente multiplicou por 1, certo? Certo? Foi o que a gente fez. Lembre-se da propriedade de esquecer, porque ela não é válida na aritmética usual. Então, na aritmética que vocês aprenderam no ensino fundamental, a gente tinha a distributividade da soma em relação à multiplicação. Nós não tínhamos a distributividade da multiplicação em relação à soma. Mas na álgebra de Boole, ela é válida, certo? É a propriedade 3A. Lei da idempotência, x mais x igual a x, e aí a sua dual, x vezes x é igual a y, ou a x, desculpa. Gente, quando a gente fala de dual, né, o que é que a gente precisa lembrar sempre? É como se fosse um oposto, né, daquela operação. Então, a dual da soma booleana é o produto booleano. O dual do produto booleano é a soma booleana. O dual de 1, no caso do 1 booleano, é o 0 booleano. O dual do 0 booleano é o 1 booleano, certo? Por aí vai.
Lembre-se da propriedade universal. Essa propriedade universal é muito importante. Ela diz o seguinte: x mais 1 é igual a 1. Lembre-se que esse 1 ele está representando o verdadeiro. É como se o 1 fosse a tautologia, né? Então, se eu tenho uma disjunção e uma tautologia, certo? Eu pegar qualquer fórmula da lógica proposicional e fizer a disjunção dela com uma tautologia, eu vou obter uma tautologia, certo? Ele sempre vai ser verdadeiro. Da mesma forma, se o zero aqui é como se fosse a contradição, então se eu faço a conjunção de qualquer fórmula da lógica proposicional com a contradição, eu sempre vou obter uma contradição, ok? Transportando isso para a linguagem da álgebra booleana, eu tenho aqui o que ele chama de propriedade universal. A soma booleana de 1 com qualquer x, um x qualquer, vai ser igual a 1. O produto booleano de 0 com um x qualquer vai ser sempre igual a 0. Beleza? E aí a gente vai aqui para um exemplozinho. Esse exemplo ele já é um pouco mais sofisticado, mas ele emprega justamente aquilo que a gente acabou de falar. Então eu tenho aqui, ó, uma igualdade. Essa minha igualdade diz o seguinte: o complementar de x vezes y é igual ao complementar de x vezes y mais o complementar de x vezes y vezes z. Certo? Então, ele tá nos dando essa igualdade e a gente quer saber se essa igualdade ela é válida em qualquer álgebra de Boole. Certo? Então, para isso, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso verificar se aquelas propriedades que a gente viu anteriormente, elas são válidas aqui, certo? Bom, qual é a primeira sugestão que foi dada lá naquela tabelinha? Começar com o lado mais complexo. No caso aqui, o lado mais complexo é o que está à direita da minha igualdade. Então, a gente começa com ele, certo? Que foi o que a gente fez aqui, certo? Então, nesse caso aqui, o que é que a gente fez? Nós pegamos x vezes y, né? Multiplicamos por 1, mantivemos aqui o meu x, complementar de x vezes y vezes z, intacto, a minha soma também, e apliquei a propriedade 4b. A propriedade 4b é justamente aquela que diz se eu multiplicar 1 com qualquer fórmula, né, não vai alterar, né, vai preservar essa igualdade. Ok? Vejam que isso daqui está semelhante ao procedimento que a gente utilizou no exemplo anterior, certo? Bom, fiz isso, né? Aí o que é que aconteceu? Eu tenho aqui, apliquei a propriedade 3b, certo? Então, ficou x, complementar de x vezes y, vezes, né, 1 mais o z. Então, vejam bem, o que é a propriedade 3b? É a propriedade da distributividade, né? Então, nós temos aqui, ó, que o x, o complementar de x, ele estava aqui e aqui, né? Então, a gente aplicou a distributividade da multiplicação em cima da soma, né? E obtivemos isso, ok? Então, o que é que a gente fez? A gente distribuiu o xy, aliás, o x complementar de x, complementar de x vezes y, ele tanto aparece aqui como aparece aqui, certo? E aí aplicamos a distributividade e chegamos a esse resultado, ok? Bom, com esse 1 mais z, né, a gente aplica a propriedade da comutatividade e obtemos z mais 1, correto? Z mais 1, aplicamos a eliminação do universal, ou seja, qualquer x mais 1 vai ser igual a 1, né? Que foi uma propriedadezinha que a gente acabou de ver. Bom, apliquei, né, a limitação universal, e a gente sabe que x complementar de x vezes y vezes 1 vai ser o próprio complementar de x vezes y, ou seja, propriedade 4b, que é a propriedade dos nossos elementos neutros, correto? Entendido? Então, o que é que aconteceu? A gente chegou, né, no outro lado da igualdade. Só que, nesse caso aqui, a gente começou do lado direito da igualdade, que era o lado mais complexo, e fomos em direção ao lado esquerdo, que era o lado mais simples, né? Ou melhor, menos complexo.
Beleza? Pronto, provamos numa boa. E aqui vamos a algumas considerações importantes. Seguinte, se x for um elemento de uma álgebra de Boole B, né, uma álgebra de Boole B, o elemento complementar de x será chamado de complementar de x, esse x aposto, né, complementar de x, pegando emprestado a terminologia de conjuntos, né, e o complementar de x satisfaz essa propriedade aqui, certo? Então, toda vez que nós tivermos um complementar, ele vai satisfazer, x mais o seu complementar é igual a 1, e x vezes o seu complementar vai ser igual a 0. Essa é uma propriedade muito importante que não deve ser esquecida. De fato, x complementar é o único elemento com essas duas propriedades. Então, somente esse elemento aqui, esse x complementar, possui essas duas propriedades. Ok? Então, para provar isso, né, suponha que x1 é um elemento de B, tá ok. Então, vamos imaginar aqui, ó, o que é que ele está propondo a gente. Ó. Olha como esse problema aqui ele é bem interessante. Ele está nos propondo, né, mostrar que o x complementar ele é único, certo? Não existe outro elemento igual a ele. Bom, aí a gente está lançando o seguinte. Se eu pegar um x1 qualquer, né, um elemento qualquer, e somar com ele, e eu obtiver esse 1 booleano, ou multiplicar e obtiver esse 0 booleano, significa que esse x1 aqui é o complementar de x. É isso que nós vamos provar. Então, vejam bem. Aqui, nós começamos. Nós pegamos x1, né? Quem é vamos aqui para aquela mesma história de começar com um lado mais simples, né? Então, nesse caso aqui, o nosso lado mais simples seria o x1 sozinho, ok? Então, o que é que nós vamos fazer? A gente multiplica ele por 1, da mesma forma que a gente fez nos anteriores, eu multiplicava, a gente somava com 1, certo? E aplicando a propriedade 1b. Então, x1 vezes 1 é o próprio x1. Tranquilo, de acordo com a 4b, desculpa. Ora, esse 1 aqui, se eu aplicar a nossa igualdade ali, eu vou ter x1 vezes x mais x complementar de x, que é justamente o que você acabou de ver aqui, ó. Certo? Então, essa propriedade aqui é o que eu estou aplicando. Beleza? Bom, a partir daqui, eu faço o quê? Aplico, né, a distributividade. Então, eu vou ter, ó, x1 vezes x, né, eu estou distribuindo x1 sobre a multiplicação sobre a soma, né, e eu obtenho isso daqui. Nada mais, nada menos do que a aplicação da propriedade 3b. Correto? Bom, feito isso, a gente dá uma arrumada na fórmula, aplicando comutatividade, que é a propriedade 1b, e a partir daí, o que é que eu posso ter? Ó, x vezes x1, x', né, olha, x complementar vezes x1. Então, isso daqui, né, de acordo com aquela outra propriedade, eu posso substituir por zero. Então, eu tenho 0 mais x complementar vezes x1. Correto? Bom, feito isso, né, a gente vai e, ó, o que nós fizemos? X vezes x1. Esse x vezes x1 esse x1 não é o x complementar, certo? Eu estou só aplicando essa propriedade que a gente está demonstrando aqui, ó, certo? Ó, x1, ok? E aí, turma, o que é que acontece? Apliquei a propriedade, né? Obtive o zero. E agora a gente aplica uma outra propriedade agora sim, ó, x vezes complementar de x. Isso daqui vai dar igual a zero. Então, esse zero aqui, ao aplicar a propriedade, ele me dá x vezes complementar de x. Beleza? E aí, damos uma nova arrumada na nossa equação, certo? Nossa formulazinha, beleza? E preparo o terreno para aplicar o quê? Distributividade. Então, eu tenho ó, x complementar, faço a distributividade, obtenho isso aqui, certo? Complementar de x vezes x mais x1. Aplicando o 3b,
né, a propriedade 3b, eu tenho que x mais x1 vai ser igual a 1, e aí nós temos, né, que isso daqui, 1 vezes x1, né, vai dar igual, aliás, o x complementar vezes 1 vai dar o próprio x complementar. Pronto. Nisso daqui, olha como é interessante. Nós chegamos à conclusão que lá em cima, né, nós tínhamos o x1, então eu mostrei que o complementar de x ele é único. Mesmo que eu chame esse complementar de x de x1, né, certo? Assumindo isso daqui, né, assumindo isso daqui, eu vou ter que esse x1 só pode ser o complementar, correto? Bom, dito isso, a gente encerra por aqui, apresentando o quê? O nosso resultado, que, portanto, x1 é igual ao complementar de x, e o complementar de x é único. Tá? Então, provamos que realmente ele é único, beleza? Aquela prova ali está perfeita. E aí, para fechar o nosso assunto de hoje, temos esse teorema, que é o teorema da unicidade do complementar. Um teorema é uma espécie de regra, de lei, né, que a gente pode utilizar em outras demonstrações. Então, dado um elemento x em uma álgebra de Boolean, se existir um elemento x1, tá o quê? X mais x1 é igual a 1, e x vezes x1 é igual a 0, então, quem é esse x1? Ele só pode ser o complementar de x, beleza? Ele não pode ser outro elemento a não ser o complementar de x, tranquilo? Bom, gente, dito isso, né, eu encerro aqui esse nosso compartilhamento, beleza? E assim a gente conclui essa nossa primeira pré-aula, nossa primeira aula, né, de introdução à álgebra booleana. Foi uma aula de um conteúdo teórico muito pesado, né? Recomendo a vocês darem uma assistida novamente nessa aula, ler alguma coisa sobre álgebra de Boolean nos materiais que eu disponibilizei para vocês, certo? Entendido? Bom, vou encerrar aqui a gravação. Acho que todo mundo já registrou a presença. Se não tiver registrado, tem aí 2 segundos para registrar. Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Presente, né, Alisson? Mais alguém? Vou interromper a gravação. Até mais.